Olá, povo de Deus, terça-feira, 26 de setembro de 2023, 25ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Esdras 6, de 7 a 8, 12b, 14 a 20, e Lucas 8, 19 e 21. Naqueles dias o rei Dario escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei deveis reembolsar religiosamente sem interrupção aqueles homens por tudo o que gastarem. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias e os levitas segundo suas classes para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Como todos os levitas se haviam purificado juntamente com os sacerdotes, estavam puros, e assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes seus irmãos, e para eles próprios. A reconstrução do templo foi um marco na história de Israel, depois da volta do exílio, pois o povo precisava de um ponto de encontro que lhe garantisse a identidade. Essa retomada de construção foi por volta do ano 520 a.C., graças ao encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias. Em 515 a.C., o grupo de repatriados celebra o término do processo de reconstrução. A celebração da Páscoa, segundo o Êxodo, marcava o nascimento do povo de Javé e a abertura do tempo da liberdade. Sua celebração em 515 a.C. marca um novo início na história deste povo. Depois de 50 anos de exílio e 20 anos de dificuldades com a população local, os judeus repatriados agora têm assegurado um novo ponto de coesão, o templo. Ao mesmo tempo, é colocado um critério para pertencer à comunidade, o que provocará sérias consequências. E embora Esdras e Neemias retratem o contexto do século VI a.C., eles escreveram por volta dos anos 300 a.C., tempo de forte nacionalismo em relação ao Estado judaico. Lucas 8, 19, 21. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe, teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ouvindo os 3 versículos do Evangelho de hoje, a primeira impressão que se tem é um desprezo de Jesus pela família de sangue. Na verdade, Jesus viveu focado no projeto do reino,
E para quem tem essa opção existencial, a família de sangue fica mesmo em segundo lugar. Não significa que Jesus e seus seguidores não tenham apreço pela família, mas a prioridade é pela família do reino, constituída por gente de todas as raças, povos, famílias e nações. Quando mergulhamos na Sagrada Escritura, vemos vários tipos de família. É claro que um livro que demorou 1000 anos para ser escrito compreende várias culturas e diversas maneiras de se viver junto, procriar e constituir família. A Sagrada Escritura revela essa variada tipologia sem esconder os elementos negativos de crise presentes em tantas famílias. Na genealogia de Jesus, que abre o Evangelho de Mateus, temos uma gama significativa de famílias de todos os tipos. O primeiro casal em crise é Adão e Eva, que não apenas se desentendem, mas se acusam mutuamente e um atribui ao outro a responsabilidade pelo pecado. Assim não conseguem ensinar os filhos a se amar, o que acaba por desembocar no dramático delito de Caim contra Abel. Na família de Noé, os filhos não sabem respeitar os pais. Abraão, por sua vez, é incapaz de estabelecer a paz ao seu redor, seja no que diz respeito a Sara e Agar, seja no que diz respeito ao sobrinho Ló, de quem teve de se separar. A família de Jacó é palco de sangrentas lutas dos irmãos contra José. Miriam e Arão se aliam para hostilizar o irmão Moisés. A família de Davi é primeiramente manchada por seu adultério e pelo homicídio, depois pela rebelião de Absalão, que se revolta contra o pai. Enfim, há inúmeros relatos de relacionamentos familiares marcados por ódios, homicídios, vinganças, relatadas pelos livros dos reis e das crônicas. E ainda há desventuras de Tobias e de Jó com as respectivas esposas. O cardeal Martini afirma que, junto de todas essas famílias em dificuldades, devemos incluir também a família de Jesus, que vive igualmente momentos de crise. Basta lembrar o sofrimento de José, que a certa altura quer repudiar secretamente Maria, e a incompreensão de Maria e José sobre a vocação do filho de 12 anos, quando este se demora no templo em Jerusalém. Portanto, cada vez que falarmos de família, deixemos o romantismo de lado e sejamos francos. Como diz o escritor Francisco Azevedo, família é um prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Pouco importa a qualidade da panela. Fazer uma família exige coragem, devoção e paciência. Não é para qualquer um, mas é a forma que encontramos para dar continuidade ao projeto de Deus, colaborando com sua obra da criação. Um beijo no seu coração.